Tá vendo? Vocês me dão cada desafio. Lindo dia para se viver no sol de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar esse estudo bíblico poderoso com a mensagem de Deus aí para você, que você possa vir com o coração aberto, que a palavra de Deus preencha o seu coração e que você deixe sempre o Espírito Santo estar te conduzindo em cada detalhe. E a gente já orou no início, já ouviu um testemunho lindo, maravilhoso. Se você não está participando desse estudo, venha participar conosco, que vai ser uma bênção ter você aqui. Que testemunho lindo, viu? A oração tem poder, gente, não desista, né? O amor e o perdão é maravilhoso. Vamos meditar hoje da história de Jonas. Por que Jonas, gente? Porque aqui o tema de hoje é o quê? Propósito. E quando Deus te chama. Você já foi chamada para alguma coisa? Deus te chamou, pediu algo e você não quis fazer. Só pensa. Ou o tempo lá atrás, né? Ou Deus pediu para você ir em tal lugar. Ou Deus pediu para você orar com uma pessoa e você não foi. E aí? Analisa um pouquinho. Pensa. O chamado de Deus, às vezes, é bem claro para você. Sim, Adriana, pode falar. Quer falar? Meire. Meu áudio está falhando, gente? Não. Adri. Será que é só para você? Você está com fone, Adri? Como que tá? Elane tá falhando aí? Cida? Não? Tira o fone e coloca de novo. O meu acontece isso também. Drit, você tá com fone? Qualquer coisa você tira e coloca de novo. E depois você Não me tô fala. fone não, Denis. Pode prosseguir. Tá dando para entender. Tá dando? Desculpa aí, atrapalhar. Não, não atrapalha não. Imagina, eu tô aqui, que eu quero que todo mundo escuta bem. Se tiver falando um pouquinho, você me fala. Que aí eu vejo o que eu faço. Qualquer coisa eu tiro. Mas bora lá. Deus fala de forma direta, gente. Detalhes. Quando Deus te pede algo, ele te mostra até o lugar, o dia, ou a hora, ou a pessoa. Aí você vai falar assim, não, eu não vou pedir fulano não, que fulano é muito bravo, Deus. Vou pedir outra pessoa ali. Aí Deus fala, não, filha, é aquela pessoa. Eu falei, não, Deus, mas eu acho que ela é brava, ela é muito brava. Pai, eu vou tentar fulano, se fulano der certo, não sei se já aconteceu isso com vocês, gente, um tempo atrás aconteceu. Eu falei, eu vou tentar fulano, pai, olha só, se não der certo eu voto em fulano. Aí, e eu conversando com Deus, né, tentei com a pessoa, não deu certo. Eu falei, coragem, então bora. Bora tentar com essa pessoa que a gente pensa às vezes que é bravo, mas não é. E aí você tenta, e aí é o que dá certo. É porque Deus é um Deus de detalhe. Ele mostra até quem você deve pedir ajuda. Ou quem você deve falar da situação. O chamado, gente, vem antes do entendimento. Se você tem um chamado para ir ajudar as pessoas, né, o dom da cura, o dom da libertação, ou qualquer dom que você tem, você pode até tentar correr. Mas eu não quero, eu vou me esconder aqui, ninguém me acha, mas aí vai o quê? Uma pessoa toca lá na sua porta, ligação te liga. Então, assim, o que que você tem um chamado? O que que Deus já te chamou? Bora meditar lá em Jonas, todo mundo já abriu a palavra aí do Senhor, tá aí aberta. Jonas, o nome significa, gente, pomba, pensa, uma pomba branca. Eita, glória de Jesus. Vamos lá, quem está aí com a palavra de Deus, em Jonas, a gente vai começar de ler do 1 ao 17. Quem puder ler para mim, vou ficar muito feliz. Quem fala assim, Meira, estou aqui. Pode ler, Cida, eu deixo. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto.
Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: Que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixeis morrer para tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra do Senhor. Ei, Jesus. você tá inspirada hoje. Gente, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, não. Fiquei mais feliz. Não, gente, vocês não fazem eu chorar hoje, não. Bora lá para a palavra do Senhor. Jonas estava o quê? Fugindo do chamado de Deus. Sol, seja muito bem-vinda, viu? Lindo dia para se viver, maravilhoso. Feliz por ter você aqui. Então, assim, Jonas estava tentando fugir. Teve uma vez que eu estava numa cidade e eu sabia que eu tinha que sair, mas eu não sabia onde. Meu Deus, me mostra onde. E o Espírito Santo, gente, vai te incomodando no seu coração, né, para onde você tem que ir. Aí eu falei, não, vou para tal lugar, que lá tem minha família inteira, vou ficar perto da família, né? Fui, gente. O Espírito Santo ainda incomodando, né? Não, não é essa cidade. E eu ficava triste. Eu falei, meu Deus, então eu vou voltar para minha cidade novamente. Voltei para minha cidade novamente. E lá o Espírito Santo me incomodando ainda, e eu tive alguns sonhos e falei com minha tia, e minha tia falou, Meire, vai acontecer isso e isso. Aí eu, tá bom. Ela interpreta sonhos, né? E eu fiquei com aquilo, ainda bem que quando alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo, né, ele te fala. Ele manda as pessoas para te falar do meio da palavra, por meio de oração. Aí eu senti isso. E aí? Gente, e aí Deus mandou, né, uma pessoa, graças a Deus, e aí foi lá, e eu nem queria ir, pegaram minhas coisas, colocaram dentro da bolsa, daí falaram, você vai. Eu só falei com minha mãe o quê? Mãe, eu só vou passear. Se eu não gostar, eu volto. E a mãe começou a chorar e falou assim, filha, você não volta mais. A mãe até sabe. Eu, não, mãe, que besteira. Eu fui para São Paulo, eu voltei. Eu vou para Uberlândia, eu volto. Ai, mãe, você não volta. Tá bom, mas para mim aquilo, né, gente? Não, eu vou voltar. Hoje,
estando aqui em Uberlândia, Carmelita, seja muito bem-vinda também, maravilhosa. Hoje aqui, estando em Uberlândia, gente, foi desafiador? Foi. Porque você recebeu uma coisa que às vezes eu estou aqui, é porque eu amo Uberlândia. Amei, agora eu amo Uberlândia, estou gostando de Uberlândia, né? Das pessoas. Mas no início, para você estar numa cidade que você não conhece ninguém, gente, se eu já sou pequenininha, eu me senti mais pequenininha ainda, assim, ó. E aí você vai conhecendo, né, os lugares depois, as pessoas. Então, assim, e depois uma pessoa falou assim, Mary, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Eu amei, recebo. Só que ao mesmo tempo é que nem um louvor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quantas noites será que eu não chorei? Com saudade. Eu acho que é tipo o filho, né, quando casa, que fica longe da mãe, e o primeiro dia deve falar assim, eu quero voltar para minha casa. Eu me senti assim, gente. Vocês não ri, não, viu? Mas eu me senti assim. Mas assim, mas por estar aqui, eu senti paz no meu coração. E eu vi cada detalhe, assim, Deus cuidando de cada momento da minha vida. Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou, assim, pelo contrário, eu acho que eu cresci tanto, me amadureci tanto espiritualmente, ainda cresço, eu quero crescer cada vez mais, é claro. Mas o que eu quero falar para você é que quando Deus te chama para fazer qualquer coisa, né? Não fala para Deus, Deus, eu não sou capaz. Deus, o que que eu vou fazer? Se Deus está te incomodando para você ir em uma cidade, ir lá só orar por ela, vai. Às vezes a gente não entende o motivo, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Quantas vezes, gente, que eu já saí de alguma cidade e fui para outra só para estar ali com uma pessoa naquele momento com ela, ou estar ali orando, eu nem falo com minha mãe, né? Senão minha mãe fica doida, fica com ciúme. Tia, não fica com ciúme, não, porque eu te amo também. Mas assim, eu falo com mãe, Deus me pediu, eu fui. Às vezes eu conto para a mãe só depois que já aconteceu, porque se eu falar antes, ela fica preocupada, né? Nem dorme de noite. Mas assim, o Espírito Santo, ele não vai te colocar em perigo. Deus não vai te colocar em perigo. Deus vai colocar você, quando Ele te chama, é para fazer algo na vida de alguém. É para abençoar a vida de alguém. Gente, Ele não vai te colocar em perigo. Ele não vai te mandar doença, que nem falou ontem, né? Ele não vai. Ele não manda isso para você. O inimigo quer tentar te atrapalhar. Tentar te desmotivar, né? Ficar você triste por alguma situação, alguém doente na família, ou alguém, né, morre, alguém te maltrata. Mas isso é o inimigo querendo atrapalhar. O que Cida leu aí foi muito interessante, porque Jonas, gente, fugiu. Val, seja muito bem-vinda, maravilhosa. Fico muito feliz de ter você aqui. A gente está meditando aí, gente, para quem entrou depois, em Jonas capítulo 1, que a gente leu. Cida leu aí, poderosa. Mas, assim, o que que Jonas, gente, Jonas estava lá, né? Pensa num navio, ou num barco. Você num barco, você fugindo de Deus. Pensa aí. Todo mundo, né, vê uma tempestade tão forte. E pensa várias pessoas ao seu redor e você estava lá dormindo. É tipo eu, que eu amo dormir. Eu tô lá dormindo. Aí vai lá alguém e acorda. Vai lá e acorda. Rose, tá acontecendo isso. Ô, Jonas, tá acontecendo isso. O que que eu devo fazer? Quem mais gosta de dormir, gente? Será que é só eu? Eu amo dormir. Então, assim, quem gosta de dormir demais, né, pode ter uma tempestade. Mas tá lá dormindo, descansando. Tá tranquilo. E as pessoas foram lá e falaram, Jonas, você vai ficar assim? Ora o seu Deus, pensa aí, quem pode ler para mim aí, ó, no versículo 6 e 7, lê para mim, por favor, Tri. Ou Levi, quem abriu primeiro, Elaine? Pode clicar, Lindo dia para se viver. maravilhoso. Jonas, capítulo 1, versículos 6 e 7. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormioco, levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não peçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio
ante este mal, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém. Gratidão. A sorte que indicar o quê, gente? Que Jonas era o culpado. Pensa, Jonas é o culpado que está aqui. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? De onde vocês é? De onde você é, Jonas? Da onde? Pensa nessa tempestade toda por causa de uma pessoa que está fugindo de Deus. Olha só. Jonas respondeu no versículo 9, Dri. Pode ler para mim, por favor? Lindo dia, maravilhoso. Ainda me perdi nesses botões. Tranquilo. Jonas 1:9. E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Gratidão. No 10 aí, gente, fala o quê? Que os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. E Jonas, no versículo 11, lê para mim, Dri, pode ler o 11 e o 12. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Gratidão. Aqui, gente, Jonas, a tempestade só passou depois que jogou Jonas ao mar. Porque ele sabia que era por causa dele. Às vezes, quando você está fugindo do seu chamado, você está, vamos dizer, atrasando alguma coisa na vida da outra pessoa, ou até machucando. Porque enquanto você não obedece a Deus, as coisas não vão fluir. Quantas vezes eu estava num local e o Espírito Santo me incomodando, sai, 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 e eu falei, Deus, mas como e agora? O que eu vou fazer? Não, eu já te mostrei o local para onde você tem que ir, filha. Aí eu, ai, Jesus. E eu falei, pai, mas se lá não dá certo, Jesus, o que eu vou fazer, Senhor? E o pessoal falava, né, que o local não era muito bom e tudo mais. Eu falei, pai, mas e agora? Não, você vai, eu quero que você vai. Eu vou estar cuidando de você, porque você é minha filha. E Deus é seu pai. Deus sabe das coisas que ele te pede para você obedecer e para você fazer. Aquilo tudo, aquela tempestade, aquela aflição, era por conta de quem? De uma pessoa que estava fugindo do chamado. E quando eu fui para outro local, gente, eu senti paz no meu coração. E as coisas na minha vida começaram a fluir, as vendas começaram a acontecer. E aí eu falei, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada. Então, assim, o que Deus. E olha, gente, que foi o ano passado que Deus estava me pedindo uma coisa no final do ano passado, e eu fui orando por aquilo, se fosse realmente da vontade de Deus, que Deus poderia me dar uma direção. E Deus foi cuidando de cada detalhe, falou, filha, não tem como você ficar aí, não. Agora é a hora, você vem para cá. Gente, e eu vim esse ano, graças a Deus, para a glória do Senhor. E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia eu nem dormi. E aí, no outro dia que eu fui para o quarto set, né, eu dormi, glória a Deus. E depois eu entendi o porquê e qual o propósito. O ano passado, Deus estava o quê? Trabalhando o meu emocional. Aí agora, esse ano, Deus falou assim, filha, não é para você ficar parada, não. Precisa ajudar outras pessoas. Gente, às 11 horas da noite, uma pessoa me ligou, Meire, bem no hospital. Eu fui. Chegou lá, gente, tipo assim, foi na casa de uma pessoa, né? A SAMU tava chegando. E começou, e foi bem interessante que o dia quando eu fui para outra cidade, começou a chover. E esse dia começou a chover também. Eu tinha reunião da unidade, entrou uma consultora também, acho que foi no mês anterior. E aí começou a chover, eu falei, e agora? Eu falei, não, tem que ir, que eu já tinha chamado o Uber, né? O Uber chegou. E aí eu falei pro motorista, pelo amor de Deus, eu tenho que chegar antes da SAMU. Eu falei com ele, aí ele falou assim, o que ela é sua? Aí eu, é só uma amiga. Amiga que eu nem conheço a senhora, mas a filha dela é minha amiga. Eu conheci ela e ela falou que estava passando por isso. Gente, mas a situação foi assim, eu não quero contar os detalhes, mas assim, foi muito delicado. E o motorista falou assim, filha,
ninguém faz isso não. Eu falei assim, ninguém faz mesmo não, mas por amor a Jesus a gente faz. Para obedecer a gente faz. E o SAMU, gente, chegou lá, cheguei, orei pela pessoa, a gente orou junto, chorou. E aí a SAMU, quando eu estava terminando a oração, a SAMU chegou. E aí depois a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, e ainda a pessoa vai lá e pede, vai lá dentro por mim, por favor, e ora por mãe. Gente, o corredor do hospital cheio de gente. Na minha cidade eu não tinha essa coragem, não, era tímida. Né, tia? Tia me conhece, eu chegava num lugar quietinha, quieta, aí a pessoa vai lá, ora pela minha mãe, por favor, Meira, e eu, ô Senhor, esteja comigo, Pai, vamos ali comigo, Senhor, e vamos. Gente, cheguei, o corredor cheio de gente, eu só dei boa noite pro povo, e aí eu coloquei a mão na testa, né, da mãe dela, comecei a orar, e perto do ouvido dela, e a gente ali em oração, ele ia entrar para ser internada. E para a glória de Deus, graças a Deus, no outro dia ela recebeu alta, né? Melhorou. Ai, Deus é muito bom. Então, assim, a oração tem poder quando você ora. Quando Deus te pede algo. Quando Deus te pedir, Cida, vai na casa de fulano e ora. Às vezes você fala, né? Ela tem pastor, ela tem uma igreja. O pastor poderia estar ali junto, a líder dela, né? Mas às vezes foi eu, que eu sou lá de uma cidade, lá do norte de Minas, que falou assim, não, filha, vai para lá, para o hospital. Eu não gosto de ir no hospital, gente. Por mim, eu não iria. Mas pelas pessoas, às vezes, quando Deus te pede, a gente vai. Nem a gente vai lá e ora, porque o Espírito Santo está pedindo ali para você ir orar por aquela pessoa. Para você ir ali declarar cura. Você tem poder? Eu tenho poder, gente? Não. Mas Jesus tem. Quando você declara com fé, o que você tem, qual o problema que você tem, você vai declarar, falar, Deus, cura a minha saúde, cura todas as enfermidades, porque Jonas, enquanto ele estava fugindo, as coisas estavam piorando, porque a tempestade não estava acalmando aqui. E qual a tempestade da sua vida? Talvez é alguma coisa que você tem que organizar, talvez é alguma coisa que você precisa mudar, talvez é alguma coisa que você precisa fazer mais jejum, ouvir mais a voz de Deus, estar sensato ao Espírito Santo. Porque, gente, pela minha carne, ou pela minha vontade, às vezes a gente nem faz. Eu estaria dormindo na minha casa, né? Pensei, chovendo, e às vezes você vai. E esse dia eu tava em jantar, orando pela janta, eu vi que Dona Estelinha, né, faleceu, aquela rainha do batom, e comecei a chorar. Falei, como que a filha? Eu nunca vi a mulher na minha vida. Mas o que? É chorar com os que choram. Né? Eu falei, gente, se essa mulher era tão animada, eu até, quando eu vejo as meninas passando, eu falei, passa o batom. Eu aprendi isso muito com ela, né? Passa o batom. Vai lá, passa um gloss. Então, assim, quando eu vi que eu estava jantando, eu estava orando pela janta, aí depois que eu terminei, eu vi, eu falei, nossa, gente. Aí as meninas, não, Beli, não acredito, você vai chorar por isso, não. Eu falei, gente, ela era tão legal, eu ainda falei com as meninas, ela era tão legal. Imagina como a família deve estar sofrendo. Então, assim, é você orar pelas pessoas que você nem conhece. É fazer jejum. Ah, tem uma fulana lá de tal cidade, ela está passando por isso, eu vou fazer um jejum por ela. Às vezes ela nem precisa saber, mas Deus está vendo. Porque você sentiu no coração de fazer um jejum por ela. Gente, no capítulo 2 aí em diante, a gente não vai ler porque senão não dá tempo, mas assim, depois começa a orar. Jonas ficou o quê? Preso num peixe. Enquanto ele foi, pensei, a tempestade acalmou, acalmou. E aí ele foi o quê? Ele caiu no mar. Deus deixou ele desamparado? Não. Ainda mandou o quê? O peixe. E engoliu Jonas. Porque se ele ficasse no mar, talvez ele poderia ter afogado. Não, ele ficou dentro do peixe. E naquele momento que ele ficou preso, ele começou o quê? A orar. Ele viu que não tinha como fugir mais de Deus, gente. Ele começou o quê? A se entregar. Para Deus, tá bom. Eu não quero mais fugir do Senhor, Pai. Me ajuda a fazer a tua vontade. Qual o seu propósito na minha vida? Eu não quero fazer o que eu quero. E aí? O que Deus quer para você? Você já fez essa pergunta, gente? Foi muito interessante. Esses dias, né? Eu orando a Deus, porque, assim, eu não trabalho CLT, só online. E esses dias vieram, assim, veio uma empreendedora aqui na porta de casa. E ela tem uma clínica e tudo mais. E ela investiu muito, quase 100 mil nessa clínica. Ela falou, Rose, estou precisando de ajuda. E isso e aquilo. E falou, né? E ela me ofereceu uma oportunidade. E olha que um dia anterior, outra pessoa me ofereceu outra oportunidade. Eu só falei assim, eu não posso te dar a resposta hoje, eu só preciso orar. Porque talvez pela minha necessidade, ou pelo que eu quero, eu possa aceitar. Que o ano passado eu fiz isso, né? Aceitei várias coisas. Ah, eu quero ganhar, eu quero crescer. Mas eu ainda falei com ela, eu falei, eu quero saber o que Deus quer para mim.
eu não posso te dar resposta hoje. Posso orar. Porque, assim, várias pessoas estão me dando a oportunidade. Mas, às vezes, é um momento que Nelane falou, né? Imagina como se eu estivesse casada. Eu já estou imaginando, gente, como se eu estivesse casada, dona de casa. Porque eu estou cuidando de casa, que vocês nem me falam. Cuidando de pessoas que, assim, eu falei, oh, Deus, amém, recebo. Então, assim, eu só falei para ela, eu falei assim, eu tenho que orar para saber o que Deus quer realmente para mim. Porque a oportunidade é muito boa. Porque, às vezes, tem várias oportunidades para você. Mas será que é o que Deus quer? Você falei com ela, eu vou orar e depois te dou a resposta. Não dá resposta tudo na hora, se é sim ou não. Ora primeiro. Porque antes, por eu querer ajudar as pessoas, eu falava sim para tudo. Ah, não, eu vou. Não, hoje eu penso. Eu falo, não vou orar. Cida até viu, né, o livro que eu estava lendo, como que é o nome? O Essencialismo, né, Cida? Tá vendo? O Essencialismo, eu estou lendo esse livro, ele fala, né, para a gente ter foco. Escolher uma coisa, saber dedicar, né, saber falar não. Gente, ele ensina até falar não. Eu adoraria muito, mas eu não posso no momento. Nossa, achei muito chique, isso está me ajudando tanto. Porque, assim, às vezes você precisa falar um não, mesmo que dói em você. Porque não é o que você quer, é o que Deus quer. E aí, Jonas, no capítulo 12, depois que ele começou a orar, depois que ele começou a falar com Deus, depois que ele entregou a vida para Deus. Deus, agora eu quero fazer a tua vontade, eu vou te obedecer. E Deus fez o quê? O peixe fez o quê? Gente, no versículo 10, quem pode ler para mim no versículo 10 do capítulo 2? Depois da oração que Jonas fez, no versículo 10 do capítulo 2, Elane, pode ler para mim, Elane? Fica grata. Capítulo 2, Versículo 10, isso. versículo 10. Olha, passei duas folhas aqui, não? Tranquilo. 10. O Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí, Jonas o quê? Foi o quê, gente? Ele o quê? Foi, ó, vomitado pelo peixe. Porque ele se entregou a Jesus. Porque ele ia obedecer. E Deus sabe quando a gente vai obedecer. Querendo ou não, Deus te conhece bem antes de você nascer. Quando você vai obedecer, Deus vai falar assim, não, agora eu vou pedir. Porque se Deus já conhece o coração e o pensamento de Jonas, por mais que ele orasse, ele ora, né, falando que vai fazer e depois não faz, Deus ia saber disso. Deus ia falar assim, não, filha, cuidado com o que você está prometendo para mim, que eu sei que você não vai cumprir. E aí? Já pensou? Mas eu sabia que Jonas ia cumprir. E aí o que? Jonas volta para fazer o chamado e o propósito de Deus. Jonas foi obedecer e foi para a cidade que Deus pediu para ele. Mesmo lá, quando pensa, Jonas ainda chegou na cidade, né, e falou do amor de Deus, falou que iria acontecer, das pessoas, né, que deveriam fazer o jejum, que deveriam mudar a sua vida. No capítulo 3, gente, quem pode ler para mim? No capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Foi então 9. Travou não, né? Não. Bora lá, gente. Agora aqui, pensa. Ele obedeceu. Ele foi. Ele pregou. E ele falou que deveriam orar fervorosamente. Jonas falou isso com as pessoas. Por que você acha que Jonas não tinha ido antes? Porque ele estava com medo do quê? Talvez seria o medo, a insegurança que Deus iria destruir. Às vezes, o seu chamado, você pode ter um medo.
ou uma insegurança, né? De falar, o que pode acontecer? Será que eu sou capaz? Mas quando Deus quer, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar e Deus vai estar com você. Pode ser desafiador? É fácil? Não é. Mas Deus vai estar com você na tempestade. Gente, pensa, todos devem orar fervorosamente. Pensa, é orar sem cessar o tempo todo. Às vezes, num relógio de oração, você está ali, mas hora de manhã, quando você acorda, de madrugada, eu sei que tem pessoas que acordam, glória a Deus por isso. Ou à noite, antes de dormir, eu vou comer alguma coisa, você está num restaurante, não quer fazer aquela oração, agradece só pelo pão, fala, Deus, obrigado por esse almoço, Jesus, em nome de Jesus, amém. Só agradece. Que depois você vai estar fazendo em lugares, você não precisa olhar para o povo, você está orando e agradecendo a Deus pelo que Ele te fez e pelo alimento que Ele está te dando. Antes eu ficava com medo. O que o povo vai pensar, né? Pensa, gente, cheguei no hospital, nem olhei para a cara do povo, só olhei boa noite e eu fui fazer o que me pediram. Porque se eu olhasse para todo mundo, eu iria ficar o quê? Constrangida. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, minha mãe, quando eu era pequena, sempre falava, né? Se você desobedecer, eu vou chamar a polícia. Cuidado. E aqui eu cresci o quê? Com medo de polícia. E aí, quando eu fui tirar minha habilitação gente, foi desafiador para mim. E eu não tinha nem coragem no quartel. Eu comecei no quartel lá, porque meu primo era policial, mas toda vez que eu ia, gente, me dava um frio na barriga, que nem quando eu vou no hospital, não sei por quê. Aí começou aquele frio na barriga, eu falei, Jesus amado, ô coisa ruim, porque eu cresci com medo das polícias. E aí, Cris, né, que era meu primo, ele falou assim, não, Rosa, e eles compraram um monte, gente, skincare, perfume, e quando eu fui tirar a minha habilitação eu falei, nossa, tô com muito medo. É tanto policial que fala que tem lá, de farda. Falei, como que vai ser? Aí meu príncipe falou assim, Meire, para com esse medo. Eles estão lá, pensa que você está numa loja, que nem no seu trabalho. Eles estão lá fazendo apenas o seu trabalho. Eles são pessoas que nem você. Eles estão lá para obedecer. É o trabalho dele. Mas aquilo, gente, pensa... Mas quando meu primo falou isso, nossa, mas eu falei assim, é verdade. Eles estão lá porque eles trabalham, eles precisam receber. É uma profissão. Por que eu tinha tanto medo? Então, assim, às vezes a gente cresce com medo, que é coisa assim que a gente tem que tirar, quebrar, né? Tirar isso da nossa vida. Gente, e foi tão bom que quando eu cheguei lá, aí eu falei assim, eu não tenho medo deles. Eu cheguei, vou cumprimentar todos. Aí foi um policial na chegada, outro. Nossa, só tinha guarda policial. O que eu cheguei, nem olhei direto no olho. Eu falei, bom dia, tudo bem? Comecei a dar bom dia para esse povo. Era uma policial lá que estava bem séria, fechada. Eu, bom dia, tudo bem? E ela, bom dia, Rose. Aí foi acabando, foi esfriando, foi melhorando. Mas isso, eu fui lá no banheiro umas 3 vezes orar, antes de fazer a prova. Eu vi gente caindo na moto, aqui foi me dando ruim, aí eu já cheguei, já coloquei a lente do capacete, né, que teve uma que deixou a viseira aberta e caiu, e aí passou mal. Então, assim, qual o medo que você tem, eu quero dizer, que você tenta tirar, né, e fala, Deus, tira esse medo do meu coração. Eu tirei o medo depois que eu entendi, eles estão trabalhando, eles estão fazendo um trabalho. E eles são pessoas que nem a gente. E aí, quando eu chego aqui no Uberlândia, que às vezes você vê, uma pessoa, né, que é empresária e tudo mais. Gente, eles são pessoas que nem a gente. São ser humano. Tem um coração. Né? Às vezes você fala, a pessoa é mais o quê? Não é. Pode ter mais dinheiro, às vezes, né, ou mais conhecimento, que estudou muito. Mas, assim, é ser humano que precisa de ajuda de vocês que estão aqui. Qualquer lugar que você está nessa cidade, no hospital, não tenha medo. Não tenha medo de chegar lá e orar se Deus te pediu, ou de ajudar. Porque aqui, quando o povo mudou, aí Jonas o quê? Jonas ficou irado com Deus, ué. Mas pensa, eu corri de Deus porque Deus iria destruir o povo. Aí eu falo do amor a Deus, o povo, né, muda os seus costumes, glória a Deus, ele tinha que ficar feliz, né? Pensa, fiquei feliz, o povo está mudando, o povo está jejuando, o povo está orando. Aí ele vai ficar irado com Deus. Ué, Deus, mas o Senhor não vai mais destruir o povo? Interessante, gente, que no capítulo 4, Deus manda, né, uma planta aí para dar sombra para Jonas, para ele ficar com sombra. E depois a planta o quê? Murcha. É tão interessante que a planta depois murcha. Né? Deus deu a planta, cobriu ele, estava na sombra, mas ele nem agradeceu e nem fez nada, nem colocou água. Para a planta ficar aí, viva.
E depois a planta murcha e Jonas vai reclamar com Deus. E Deus fala o quê, gente? Deus fala, eu mandei uma planta, você não fez nada, nem cuidou. Depois mandei a lagarta, né? Pensa aí, ó, no versículo 7, capítulo 4. No dia seguinte, porém, amanheceu. Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou o quê? Um vento para soprar sobre Jonas. Então, às vezes, a dificuldade, né, ou o desafio que está na sua vida, aí você não percebe os detalhes de Deus, o cuidado do Senhor, que às vezes, né, você ganha só um pequeno detalhe, um presente. Gente, eu ganhei essa garrafa aqui, muito linda, estou estudando inglês, mas assim, Dona Valéria comprou comigo, ela não sabe o significado, e nem eu sabia, eu tive que procurar no chat. E aí, quando eu fui pesquisar, né, a primeira, eu falei, nossa, que responsabilidade muito grande que a senhora me deu nessa garrafa. Aí ela, por que, Rose? Eu falei, sabe qual é o significado? Primeiro, o primeiro significado aqui da frase de cima é torne o mundo um lugar melhor. E o segundo é que realiza nossos sonhos. Aí eu falei, eu não posso não, mas Deus pode. Eu posso orar, porque é uma solidariedade muito grande, gente. Né? E fazer um mundo melhor, eu posso tentar? Posso, mas eu sozinha não consigo. Eu preciso de você, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais oração. Porque orar por pessoas, às vezes você ora, mas tem dia que às vezes você está fraco. E você tem que renovar as forças. Deus renova minhas forças. Porque orar é que nem você trabalhar fora ou na CLT. Você está ali o tempo todo cumprindo horário, orar para as pessoas e ajudar às vezes você cansa, você precisa o quê? Tirar um tempo para você e para sua família. Tirar um tempo para você se cuidar, se amar. Eu não sei qual o seu chamado, mas eu tenho certeza que você tem um chamado. Se você não sabe ainda, pede para Deus. Deus me mostra qual é o meu chamado. Gente, eu já fugi por medo? Já. Por insegurança? Já, fiquei insegura. Mas eu falei, Deus, esteja comigo. Me ajuda nesse momento. Teve uma vez que uma pessoa tentou matar a minha mãe, de madrugada, uma adolescente. Uma mulher, né, pediu para o homem ir. E aí, quando eu cheguei, ele estava com a faca, né, no escuro, de madrugada, a gente abriu a porta e ele estava lá. Mas eu falou assim, ó, eu te conheço. Eu quero que você vá embora, senão eu vou chamar a polícia, eu não quero te entregar. E a pessoa foi embora. Depois de um tempo, gente, eu estava trabalhando, e aí a dona, né, de uma clínica pediu ajuda. Me ajuda, por favor, tem como você ficar na recepção hoje à noite, que a funcionária tá de férias, não sei o quê, eu só preciso de você lá hoje à noite. Beleza, eu fui para essa clínica, gente, saí de um trabalho e à noite entrei em outra clínica. Quando eu tô lá na clínica, a mulher, pensa aí, que mandou matar minha mãe, foi lá toda chorando, desesperada. Meire, pelo amor de Deus, estou precisando de você. Vá em casa, ora comigo. Estou precisando tanto conversar com alguém. Aí eu respirei. Deus, obrigada, Jesus, me ajuda. E eu comecei, eu falei, tá bom, eu saio daqui 10h30 da noite. Você tá acordada ainda? Ela, tô. Falei, então tá bom, quando eu sair daqui eu passo de frente à sua casa, que era na rua de casa. Olha só o horário, gente, olha o perigo. E aí, o que que eu fui fazer? Orar. Falei, Deus, me ajuda, Senhor, eu estou com medo. Mas eu não posso. Eu sei. Gente, ela foi chorando, desesperada. Então, assim, eu vi realmente que ela estava precisando de ajuda. Você sabe quando a pessoa está precisando de ajuda, ou quando alguém está querendo tentar fazer algo com você, né? O Espírito Santo às vezes te comunica. Aí eu, beleza. Fui lá, gente, chorei, terminei o trabalho, saí. Falei com meu pastor, nem com minha líder, saí, porque não dava nem tempo. 10h30 da noite, eu falei, não, deve estar todo mundo dormindo, nesse horário. Peguei minha moto, parei de frente da casa dela, fui. Quando eu cheguei, gente, a situação da casa, misericórdia. Eu não vou nem contar detalhes, tava ruim. E aí ela falou assim, Meire, calma aí que eu só vou ali no fundo. Eu falei, Jesus, senta aqui no sofá comigo, papai. Eu respirei, porque quando ela falou que ia lá no fundo, fechar a porta, eu falei, e agora? Aí as pernas perdidas, eu falei, Jesus, senta aqui comigo no sofá do meu lado. Ai, Jesus, seja aqui comigo. E aí ela contou a história dela, que é toda longa, mas assim, gente, ela tinha dias que estava sem comer. Não estava tendo vontade de tomar banho. Pensa, o cheiro da casa não estava agradável. Aquela situação não estava muito boa. E eu falei com ela, e o marido dela estava preso, né? Tinha sido preso, que estava fazendo um monte de coisa errada e tudo mais. Eu falei, olha, você precisa buscar Jesus nessa vida. Eu não posso fazer nada por você.
É só Jesus que pode mudar essa situação. Se você quer que seu marido mude, ora por ele. Se você quer mudar de vida, muda. Mas você não pode ficar dias sem comer, não. O inimigo está entrando na sua vida. Ora, repreende. E a gente ficou, gente, quase uma hora conversando. E depois a gente foi orar. Enfim, eu peguei na mão dela, né? A gente orou. Só que depois eu senti, tipo assim, quando você ora, existe uma guerra espiritual, né? Tá Jesus e o inimigo ao mesmo tempo. E aí você ora repreendendo. Eu falei, Jesus, quebra qualquer coisa ruim que tem dessa casa, Senhor, e tira o espírito ruim, e sabe quando você vai sentindo um alívio, ao mesmo tempo aquela luta, e a gente ficou um tempinho orando, aí beleza, eu orei, eu falei, amanhã tem um culto de oração, viu, você vai? Lá na igreja, aqui na rua de sua casa, por favor, pertinho. Tá, Meire, eu vou, beleza. Gente, saí, terminei a oração, ela ficou feliz, me abraçou, mas depois que eu saí, meu corpo parecia que eu tinha levado uma surra. Eu só mandei mensagem para uma pessoa que era esposa de pastor. Falei, vocês estão acordados ainda? Eles estão. Falei, posso ir aí agora? Pode. Aí fui e contei a situação, né? E aí ela falou assim, Meire, ainda bem que essa pessoa não ficou possuída, não caiu no chão nem nada, mas ela estava possuída. Então, assim, tem coisas, às vezes, que Deus te chama. O que eu quero dizer isso aqui para você trazer? Você iria numa casa que tentou matar alguém da sua família? Iria ajudar uma pessoa assim? Qual o seu amor? O que eu recebi de lição também, né, do meu pastor e do meu líder, Meire, às vezes não vai sozinha, que é muito perigoso. E isso é verdade. Né, eu fui pela simplicidade. E a partir desse momento, às vezes, tipo assim, se alguém pedir para orar, dependendo da casa, eu vou com outra pessoa. Se é uma casa de mulher, tudo bem, aí eu vou sozinha. Mas, assim, trazendo para vocês é o amor. Depois de um bom tempo, né, eu contei para minha mãe que eu vi que ela mudou de vida, ela foi no culto de oração depois, graças a Deus. E aí eu fui falar com minha mãe, e aí minha mãe me xingou, né? Como você pode? Você fez isso, não sei o quê. Falei, mãe, mas Deus me pediu. Deus me pediu, o Espírito Santo, como que eu não vou ajudar a pessoa? Cadê o amor? E graças a Deus que mãe às vezes compreende, né? Esse dia a mãe mandou um áudio, gente, muito lindo, dessa questão, né, de obedecer a Deus, independente da família. É o amor. Porque às vezes quem tenta te matar, ou quem te julga e te critica, às vezes pode precisar de você futuramente. E você tem que ir lá e ajudar por amor a Jesus. Gente, eu esqueci o que ela tentou fazer com minha mãe, ó, na hora, quando ela chegou desesperada. É a minha mãe, eu amo a minha mãe, do fundo do meu coração. Então, assim, mas como a pessoa pediu ajuda, eu não poderia negar ajuda. E aquele momento, uma oração, que nem o povo fala, né, um copo de água ninguém se nega. Então, assim, cuidado. Qual o propósito de Deus trazendo assim para vocês hoje do fundo do coração e o seu chamado? Obedeça a Deus. Eu senti medo, senti, mas eu fui. Falei, Deus, esteja comigo, senta no meu sofá, senta do meu lado, Jesus, bora comigo. Então, assim, por mais que você tenha medo, Carmento, de fazer alguma coisa, ou Val, Deus, me dá coragem, me dá ousadia, né? Eu sei que tem mulheres aqui nessa sala que é muito corajosa. Às vezes eu sou corajosa, mas às vezes eu queria ter mais coragem ainda do que outras, porque eu tenho umas mulheres, Jesus amado, que assim, é sem comparação, né? Mas, gente, não fuja do seu propósito. Jonas tentou fugir e voltou para o meu chamado. Quando Deus quer algo, você pode tentar fugir, esconder, mas Deus vai lá e te acha, porque sabe onde você está, filha. Sabe onde que Cida mora, Elaine, sabe o que Elaine faz de manhã, à tarde, à noite, Leni, Carmelita, Adriana, que canta, que faz outras coisas. Adriana mandou mensagem para mim, gente, estava se arrumando, né, antes aqui. Então Deus sabe. Sol, Val, o que que você faz? Às vezes você fala assim, Deus não sabe o que que eu vou fazer o próximo mês, não. Deus já sabe tudinho, né? Aí a gente tá lá no pensamento, eu falei, aí eu vou mudar, Deus, eu acho que eu não vou fazer isso não, né? Eu vou fazer outra coisa. Porque outra coisa que vai o quê? Fazer você crescer espiritualmente, que vai agradar os olhos de Deus, agradar o coração do seu Pai. Gente, não faz a sua vontade. Às vezes você quer alguma coisa, fala, Deus, é da tua vontade? Se for da tua vontade, possa dar certo. Gente, eu já orei no hospital, Deus, eu tô tão cansada aqui. Eu queria tanto comer só um docinho, Jesus, só um docinho, que eu amo chocolate, né? Um docinho. E aí, quando eu cheguei, gente, lá na cozinha, nossa, tipo assim, tinha várias gelatinas e tinha o quê? Um doce delicioso, um chocolate. Só tinha um só. Aí eu falei, não, pai, podia deixar, né? Pronto, a pessoa, filha, esse aí é seu. Foi você que me pediu.
Só tinha um, gente. Um, quando eu cheguei lá na cozinha, né, do hospital, uma, porque a mulher falou assim, não, vocês podem pegar, né, uma comida e uma sobremesa para vocês. E só tinha um chocolate bem na hora que eu cheguei. Eu, nossa, Deus, obrigada. Então, assim, às vezes você pensa que é coisa simples, mas o que você pede, Deus te dá. É você falar com Deus o tempo todo, gente. O que eu quero trazer para vocês hoje é que, eu caí, eu tô aqui, Deus esteja comigo. Às vezes conversa com ele, né, eu quero isso, pai. Às vezes ele vai te dar hoje, vai, mas talvez ele vai te dar depois. Por eu ter obedecido a Deus, que foi desafiador, que eu não estava dormindo direito, foi. Mas assim, Deus sabe o que que você quer no momento. O que que você quer, Tia Zeni? Val, Sol, Adriana, Cida, Leni, Elane, anota no caderno e começa a pedir para Deus. Tem um versículo que fala lá em Mateus, né, Dri, que Dri sabe? Batei e... O que que é? Quem é que sabe de qual é aquele que batei, pedir, recebereis? Abrir-se-vos-á. Quem é que vai ler? Batei, abrir-se-vos-á. Olha, batei. Tem pedir também, não tem? Tem pedir no versículo, tem pedir e recebereis. Aí teve uma irmã que eu não orava, gente, com meu marido, que eu falei com vocês. Aí teve uma irmã que falou assim: não, você vai ter que pedir, senão você não vai receber, não. Ah, eu quero orar pro meu casamento, você tem que orar. Ah, você quer ter filhos? Então tem que pedir por filhos. Ah, mas eu não quero, né? Porque antes eu não. Eu tinha pavor de filhos gêmeos, assim, gente, mas era o sonho da minha mãe o tempo todo. Então, assim, tanto é que quando eu entrei na Smart, de tanto o professor falar, eu falei, vou sair dessa Smart. Eu falei com a mãe, Deus é mais. Pensa uma baixinha brava, gente. Eu falei, não, já basta, mãe. Agora, professor, não, vou sair. Mas era o que era para mim ser desbloqueada. Era para mim falar assim, não, eu vou amar meus filhos, né? Então foi um processo doloroso. Eu ficava com tanta raiva, eu falei, Deus, tira isso do meu coração. Porque eu não queria, não, gente. Quem é que quer ter filhos gêmeos? Deus é mais. Minha mãe ainda falava, né? Você segura um de um lado, segura um do outro. E ainda fazia vídeo, mas brincava comigo, mas me zoava. Eu falei, Jesus amado. Mas assim, o que você quer é você falar, Deus, tira isso do meu coração. E às vezes, quando você quer fugir, Deus vai falar assim, não, você vai ter isso. Aí você vai recebendo palavra. Aí você vai recebendo palavra o quê? Da Bíblia. Você vai recebendo pregações que falam com você. Você vai recebendo pessoas que falam, que tem, né, o Espírito Santo, que vai e te fala, que nem te conhece. Tem pessoas que nem te conhecem, gente, entrega uma palavra, e às vezes é aquilo que você fala somente com Deus. Nossa, como isso é poderoso. Como isso é poderoso. Porque é pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para falar com você. É 8 horas, eu vou deixar a Adriana estar louvando ao Senhor, que daqui a pouco a gente ora, gente. Senão a Adriana já está assim, né? Ainda bem que eu tenho pessoas aqui para me lembrar do horário. Vamos estar ouvindo a nossa Adriana Neves estar louvando ao Senhor aí nesse momento. Lindo dia, maravilhosas. Eu não falei nada, não disse nada, não insinuei nada. Eu estava pensando em outra coisa. Em outra coisa eu estava pensando. Mas vamos lá. Propósito, palavra, promessa. Glória a Deus. Palavra poderosa essa mensagem, viu, Rose? Parabéns. Bom dia, lindo dia. Vamos lá, porque Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Amém. Deus abençoe. Amém. Eita glória. Odri, esse negócio de 3, não sei não, viu? Mas você vai me ajudar a cuidar. Gente, Deus é fiel. E, apesar que minha correntinha tem 3 coração, mas não, mas não, viu? Mas bora lá, Deus é fiel, gente. Ele cuida de você. Às vezes você fala assim, né? O peixe foi uma punição do Senhor, não, foi o cuidado, a proteção. Às vezes, mesmo quando você está no erro, Deus está cuidando de você. Às vezes você tenta fugir, mas o propósito do chamado corre atrás de você. Então, assim, que nem a Adriana louvou, não é que louvou lindo, acho que eu nunca tinha ouvido, mas assim, reconhece que é pecadora. Reconhece para Jesus, fala, Deus, muda a minha vida, eu quero te obedecer, eu não quero mais fugir. Ah, eu tô com medo, Deus, tira esse medo do meu coração, me ajuda a te obedecer. Gente, Deus cuida de você a cada detalhe, a cada manhã, ao deitar, ao acordar, ao almoço que você está almoçando com sua família. Às vezes é um arroz com ovo, glória a Deus, você tem um ovo e um arroz. Tem pessoas, às vezes, estão na rua, não tem nem essa comida. Então, assim, eu lembro das crianças no Manaus, né? Eles comem aquelas comidas simples, e as crianças cantam, né? Louvam ao Senhor. Eu estava aqui, eu ensina no início aqui no louvor. E eles estão lá, né? Comendo a comida tão simples, não tem sandália, gente. Nossa, quando eu vejo aquele vídeo com aquelas crianças que são tão alegres, as pessoas, não tem comida chique. Comida, arroz, feijão, carne, não. Às vezes é um mexidão ali. Então, assim, agradece o que você tem. Porque quando você agradece pelo pouco, o muito vai vir. Né? Eu já falei isso, quando você agradece por uma caneta que você ganha, você vai ganhar depois uma garrafa térmica, que é maravilhosa. Então, assim, agradece pelos pequenos detalhes. Tudo na sua vida que você ganha. Porque a multiplicação vem. Quando você vai agradecendo e você vai ficando feliz pelo pouco, o muito vai vir na sua vida. E que Deus abençoe, viu? Que seja um domingo abençoado, vamos estar orando. Eu vou precisar depois falar com vocês, depois da gravação. Ó, se você não vem para o estudo, então você perde, viu? Só fica sabendo quem está no estudo bíblico, então perdeu. Mas, ó, que Deus abençoe o seu dia também, que você vai assistir gravado depois e a sua família seja restaurada. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Entrega para Jesus qual a sua aflição, qual o seu medo, qual a sua insegurança. Fala, Deus, eu tenho medo disso. Me ajuda. Querido Deus, Pai amado, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui. Abençoe cada pessoa que está aqui presente, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, o que elas estão passando,
mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Deus, cada pessoa aqui. Tira os medos, as inseguranças, ó Pai, as incertezas, e que o Senhor, Pai, venha dar paz e direção para os teus filhos, ó Pai, sabedoria para lidar com cada situação. Ó Deus, queremos te pedir agora cura nesse momento pela vida da Silva, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da saúde dela nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja usando cada médico, cada enfermeiro, ó Pai, naquele hospital, esteja com o marido dela, que o marido dela venha sentir paz em ti, ó Deus, que tire a aflição, a angústia de estar ali, abençoe a vida da Lu também, ó Deus, que Lu possa ser uma filha, ó Pai, abençoada por ti nesse momento, usada, que ela venha cuidar da família, abençoe também a vida da Adriana, ó Pai, que o Senhor continue usando ela também, que é ali da família, abençoando, dando sabedoria para lidar com cada situação, ó Deus, abençoe a família da Silva, Pai, nesse momento, e cura todas as enfermidades do corpo dela, ó Deus, esteja com cada um aqui também, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor venha curar nesta manhã, que a pessoa possa crer em Ti cada vez mais, ó Pai, reconhecer os erros e entregar, ó Pai, para Ti o Teu chamado, que possa usar cada vez mais essa pessoa, Deus. Ó Deus, perdoe pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, Senhor, e nos ajude a Te obedecer cada vez mais, ó Deus. Obrigada por esse dia, por essa manhã e abençoe o nosso domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia maravilhoso, um lindo dia para se viver.